Olá a todos, eu me chamo Eduardo. E eu sou o Samuel. Hoje iremos demonstrar o funcionamento da nossa nova implementação no SAP 1, ele que é a versão 1.7. Nosso novo bloco é um contador barra temporizador, né, como pode ver aqui, e além de novos pinos a serem explicados, ele faz com que tenha novas instruções. Inicialmente vamos executar o T1, T2, T3 até também ter o nosso pino EC a partir do T4 para poder executar o nosso contador inicialmente. Pronto. Iniciamos o nosso contador, deixando ele ativado, né, iniciando com a instrução CNT, né, o pcode 1000, para que possa ser iniciado, e ao clicar neste clock externo, acaba incrementando de 1 em 1 no contador e exibe aqui nesse display. Então, né, como pode ver, posteriormente, passando, né, do 9, começa a mostrar de forma hexadecimal. Com mais alguns clocks, né, para a gente poder rodar certinho e começar novamente para passar para a próxima instrução, que é a instrução STP, que serve para parar, né, o nosso contador com o pcode 1001. Lembrando que essas instruções elas já foram programadas previamente na memória RAM. Então a próxima instrução a ser buscada é a que vai parar o clock externo. Como vocês podem ver que o Eduardo está ali dando clock e não está mais incrementando o valor da contagem. Bem, continuando, nós temos a instrução TMR com o pcode 1010. Fazer algumas execuções até ativar o pino ET aqui embaixo, né, no nosso contador barra temporizador. Nesse momento a gente vai utilizar o temporizador. E como podem ver, algumas o clock no processo interno, né, de outros componentes mudou de cor porque a gente barrou ele, né? A gente só vai poder utilizar esse clock interno novamente após nos outros componentes, após o temporizador chegar em zero. Então, ou seja, começando de A ou 10. E quando Observe também que o temporizador foi carregado previamente com valor. Aí como o Eduardo vai falar aí, ele vai, quando ele chegar em zero, o clock interno vai ser habilitado novamente. isso mesmo, o valor na memória foi buscado, né? O opcode 1010, a gente deixou programado aqui na RAM a F, né? Então pegava na posição F e ia decrementando até chegar em zero. E agora o Samuel vai explicar de maneira interna e de forma mais correta cada um dos pinos novos implementados. Então vamos mais para a parte técnica, que é a explicação de como funciona o circuito do contador temporizador. Como vocês viram, o Eduardo apresentou, nós temos novas instruções, que é CNT, STP e TMR, aqui os seus respectivos opcodes, ok? E, obviamente, você tem que programar na memória RAM essas instruções para passar para o contador sequencializador e fazer aquele todo processo que a gente já conhece. Aqui no contador temporizador, no bloquinho, a gente já tem aqui o circuito, tá? Para fazer ele funcionar, a gente teve que criar novos sinais, que é o LC de Load Counter, EC de Enable Counter, DC de Disable Counter e ET de Enable Timer. Os sinais aqui, eles já são bem intuitivos, né? De tal forma que quando o LC for ativado, a gente vai fazer um carregamento do contador com o que está vindo do barramento. É, esse pino aqui, de input, simboliza o que está vindo do barramento W, ok? E quando o sinal LC aqui ele for ativo, ele vai presetar isso aqui, esse flip-flop aqui, né? Vai deixar preparado aqui pro set, que quando bater um clock aqui, ele vai carregar esse valor como 1, e quando bater um clock aqui também, nesse contador, o, o interno, ele vai carregar o que está vindo do barramento. Observe também, né, que a gente tem aqui o clock externo e o clock interno. O clock externo, no caso do contador, como o Eduardo mostrou, né, que a gente simbolizou com aquele clockzinho lá, que está conectado aqui, como vocês podem ver e viram, certo? E aqui o clock interno é o próprio clock aqui do SAP mesmo, né? Que é esse clock aqui. Vocês podem ver que tem um CCLK, né? E um CLK aqui.
Esse CLK é de count clock. E esse clock aqui é o clock do próprio SAP aqui. Porque como vocês viram também na parte do Eduardo, o clock interno aqui do sistema é travado. Se a gente utilizasse esse mesmo clock aqui, acaba que ia travar o clock do contador temporizador. Então a gente puxou um outro fiozinho aqui que vai ir direto aqui no contador temporizador, de forma, né, que a temporização ela funcione aí com o clock, né, dando clock e o clock interno aqui vai ser travado. Continuando, vocês podem ver que tem flip-flops aqui, né? SR. Esses flip-flops é basicamente para manter um estado de memória, porque nessas instruções o contador tem que estar sempre trabalhando, né? Se a gente não memorizar esses valores, ele não vai fazer a contagem. Só vai chegar a 1 aqui, aí conforme dando clock, né? Não ia manter o estado de 1 aqui nas entradas do contador. Ok? Aqui o clock interno e externo, como vocês viram. E a gente tem também esse detector de zero. Esse detector de zero serve para a parte de temporização. E como vocês viram na parte do Eduardo também, enquanto não chegar em zero, né? Essa saída aqui que eu chamei de essa foi até uma sugestão do próprio Eduardo de return to working, vai ser zero. E nós fizemos uma lógica aqui, né, com return to working para meio que desabilitar esse buffer tree state, consequentemente deixando essa parte aqui em alta impedância, que não vai deixar passar o clock aqui e vai travar o clock do SAP. Enquanto, né, não for zero aqui nesse detector de zero. E essa parte do detector de zero, como vocês viram, é só utilizado no temporizador. No contador a gente não precisa dessa parte aqui não. Aqui a gente tem um MUX para selecionar qual tipo de clock vai utilizar. Porque como vocês viram na parte do contador, é o clock externo. Ou seja, a entrada de seleção aqui quando for zero, está até selecionado como zero aqui, o clock externo vai passar. Vejam bem, o clock externo que vai passar aqui pro contador. E se eu tentar dar um clock interno, ele não passa aqui, tá vendo? Agora, se a entrada aqui de seleção do multiplexador for 1, o externo não passa, mas o interno passa, como vocês podem ver. Aí a combinação aqui dos sinais, né? Eles produzem aqui a contagem crescente ou decrescente. Crescente no caso do contador e decrescente no caso do temporizador. Aqui eu vou fazer até uma demonstração aqui. Eu vou carregar aqui um dado nesse contador que vai ser o 111, que é o 7. Tá preparado aqui. Eu vou carregar esse flip-flop aqui com um aqui. E deixa eu lembrar mais sinais aqui, porque é muito sinal novo. Aqui, como vocês podem ver, eu dei um clock externo aqui que carregou esse cara aqui, correto? Na verdade tem que ser o interno, que essa aqui é a parte do temporizador. Aí aqui, se eu não me engano, a entrada, esse flip-flop ele vai estar ativado também. E quando for dado o clock interno, o temporizador ele vai ir decrementando. E quando chegar em zero, como vocês podem ver, return to working é ativado e é utilizado naquela lógica lá para destravar o clock interno. E para caso do clock externo, aqui a entrada de seleção é deixada em zero, né? Esse load counter não é utilizado porque no contador a gente não vai carregar esse carinha aqui. E essa entrada aqui, ela é mantida em ativa também, para manter o estado de memória aqui, para ficar sempre ativa, e é dado o clock externo de forma que é sempre incrementado o contador. E esse aqui é o circuito basicamente. Aqui nós temos os sinais também de DC, que é de Disable Counter, que quando bater DC aqui, todos os flip-flops vão ser limpados, tá? E aqui o Clear também, como a gente já conhece. Agora eu vou para a parte do controlador sequencializador, porque lá foi mudado também, de forma que aqui tem novos sinais, esse DC, LC e ET, consequentemente também que eu já coloquei aqui uma porta IND, né, para caso do NUP. E aqui nós temos os offsets da CNT, da STP e da TMR. O da CNT é 1F, da STP é 2.2 e da TMR é 2.4. Aqui também a gente colocou T4, T5 e T6 de cada instrução, né? Como vocês podem ver, a instrução TMR contempla o seu mnemônico, que é TMR, e um endereço, que é o endereço do dado que a gente vai querer carregar lá naquele contador. A CNT é mais simplesinha, que é só habilitar a contagem crescente lá dos clock externo. Aqui a gente tem T4, que vai dar um disable counter, mas como assim um disable counter? Não era para ser um enable counter? É porque esse disable counter, como vocês viram anteriormente, ele pode servir também como um clear dos flip-flops.
tá? E no T5 aqui, ele vai dar um Enable Counter como um para setar aqueles flip-flops de acordo com os valores que habilitam a contagem crescente. E o T6 é um loop, porque não resta mais nada para fazer. A stop é mais simples ainda, de forma que o T4 vai ser só um Disable Counter para desabilitar o contador, T5 e T6 será um loop. Aqui na memória ROM de endereços, aqui já está programado todas as instruções, tá? E os offsets, obviamente, apontam para esses endereços aqui. Por exemplo, vamos pegar um endereço da 22 aqui, que é STP. Aqui a gente tem 202122. Aí aqui a gente tem a microinstrução relacionada a T4. Aqui a microinstrução relacionada a T5. Que no caso aqui, né, é um NUP. Que T5 não é STP, é um NUP, como vocês podem ver. E é basicamente isso, a explicação do nosso novo periférico. A gente fez uma caixinha para ele e aqui a gente tem um display para mostrar o que está acontecendo aqui do nosso contador temporizador. E é isso aí. É isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo.